Sabe como é que é, né, pessoal? É dia de terça, a gente sempre tem algum equipamento muito especial ou muito esquisito para trazer para vocês. Acredito que vocês tenham ficado curiosos aí por conta da imagem que eu coloquei mostrando o helicóptero da Anavia, né? Esse equipamento é o Anavia HT-100. É realmente um helicóptero pesado. A gente vai falar um pouco sobre o próprio helicóptero e sobre a tecnologia de rotor que ele usa, que é bem antiga, extremamente funcional e tem um motivo dela estar utilizando essa estrutura. O construtor está falando aqui, ó. Que true é esse? Não sei. Não sei que truque é esse não, construtor. Mas é o seguinte, esse equipamento, turma, vocês vão ver à medida que eu vou falando, ele é um equipamento para subir com 120 quilos de peso máximo de decolagem. É realmente um gigante dos céus e ele tem algumas características muito interessantes. Ele é produzido na Suíça e ele tem como base as empresas Anavia e uma parceira deles. E essa empresa fornece composites de fibra de carbono para a equipe Sauber de Fórmula 1. Então a gente está falando de um equipamento que realmente é um gigante dos céus. Eu vou falar um pouco para vocês desse equipamento, trazer um pouco do specs que a empresa Anavia liberou para a gente poder falar para vocês aqui. E vou deixar um videozinho pegando alguns momentos aí para a gente fazer tipo um reactzinho, né? E eu contando um pouco da história da Anavia e eu vou contar também um pouco a história do inventor do rotor cruzado, porque esse rotor desse helicóptero ele gira sem bater um no outro e ele não precisa de rotor de cauda, porque ele, assim como os Kamov, os K-52 russos, que tem uma hélice em cima da outra, ele gira de forma... O Kamov gira uma hélice para cada lado. No caso desse HT-100, ele gira a hélice cruzada. Vocês vão ver que coisa mais interessante. O Floripa tá falando aqui, ó. 120 quilos eu acho que precisa de registro da ANAC. 120 quilos, Floripa, além do registro da ANAC, você vai precisar passar por aquele exame médico que a ANAC exige, né? Que é um psicotécnico praticamente aquele negócio lá. É quase que um piloto de avião. Mas tem uma particularidade. Esse equipamento, você pode aprender a voar com ele, com tudo que ele tem, com 15 minutos. Você consegue decolar, pilotar, fazer o que você precisar nele, porque ele foi todo pensado para ser fácil de voar, para ser automatizado. Vocês vão conhecer um pouco dele aqui. Bom, vamos para o vídeo, né? Acho que é mais legal, a gente deixa o vídeo rolando aí no fundo. Eu vou lendo para vocês aqui um pouquinho, a gente vai falar também sobre o inventor desse rotor Flittner, tá? Que é o que o Anavia usa. Deixa eu mudar aqui para o desktop. Já vou deixar o videozinho aí dele enquanto a gente conversa aqui. Aí vocês vão vendo, é realmente gigante esse helicóptero, tá? A empresa Conova e a Anavia são irmãs praticamente, e eles fazem peças, como eu disse, para a Sauber, né? Na equipe de Fórmula 1 Sauber. Bom, a Anavia, ela é uma desenvolvedora e fabricante especializada em UAV, que são veículos aéreos não tripulados. No caso do HT-100, e todas as vezes que eu me referi a ele aqui, eu sempre vou usar a palavra drone para simplificar, tá? Para a gente não ter problemas de identificação nem nada. E ela é especializada em veículos VTOL, que são de decolagem e aterrissagem vertical. Com base em décadas de experiências nos setores aeroespacial e automobilístico, o objetivo da Anavia é estabelecer um novo padrão para os voos não tripulados, fornecendo soluções completas de drone, com foco em segurança, desempenho, facilidade de operação e modularidade.
Os equipamentos Endurance para transporte e logística, reconhecimento, busca e salvamentos, como o HT-100, esse helicóptero aí. Esse movimento que vocês estão vendo das hélices, ela passa uma dentro da outra, e eu vou explicar quem inventou, por que inventou, por que eles escolheram esse tipo de hélice e por que o Anavia, o HT-100, utiliza isso e o motivo dele conseguir ter um peso máximo de decolagem de 120 kg e um tempo de voo enorme e uma área de cobertura disso enorme também. O HT-100 é um helicóptero não tripulado, VTOL de longo alcance, de alto desempenho, construído em fibra de carbono leve e com um inovador de sistema Flitzner de rotor duplo. Aqui a gente faz uma paradinha para entender quem foi o inventor desse rotor, que é o Anton Flitzner. Tá? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Fime Loucos Hobby, chegou por aqui, valeu demais, boa noite, obrigado por estar aí, senta aí na sala, pega a pipoca, porque hoje a gente tem história aqui desses equipamentos, tá bom? Valeu por estar aí, bem-vindo. O Frolípedes também, né? O Bruno Sabino chegou aqui, ó, mais um like, valeu Floripa, obrigado. Bom, vamos conhecer então o inventor dessa tecnologia do rotor duplo Flitzner, né? Quem foi o Anton Flitzner? Ele nasceu em 1º de novembro de 1885 e morreu em 29 de dezembro de 1961. Ele foi um engenheiro aeronáutico e inventor alemão. Ele foi nascido na cidade de Edersheim, hoje é um distrito chamado Hattersheim, e Flitzner fez importantes contribuições para projetos de aviões, helicópteros, embarcações e automóveis. Ele é alemão, ele é formado em engenharia, né, na disciplina de engenharia de aviação, e ele é também considerado inventor. Fez projetos de helicópteros e navios rotores. Depois de servir na Alemanha em ambas as guerras mundiais, Anton Flitzner emigrou para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, consultor do escritório de pesquisa naval da Marinha dos Estados Unidos. Anton Flitzner frequentou a Fulda State Teacher College em Fulda, na Alemanha. Ele foi professor de 1906 a 1909. Flitzner posteriormente ensinou matemática e física no ensino médio em Frankfurt, onde desenvolveu ideias que ajudariam a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Flitzner revolucionou a arte de aproveitar o vento, usada essencialmente de forma inalterada por milhares de anos, a vela de lona, por uma máquina moderna, o navio Flitzner rotor, que poderia permitir que os transatlânticos reduzissem suas tripulações em 2/3 e economizariam cerca de 90% em combustível. Vamos entender um pouquinho como é que foi a participação dele na Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918, Anton Flitzner trabalhou no Ministério da Guerra alemão no desenvolvimento de controles remotos para veículos aéreos, aquáticos e terrestres. Enquanto trabalhava sob a égide do Graf Zeppelin, Flitzner também desenvolveu projetos de aeronaves sem pilotos. Aos 29 anos, Flitzner apresentou sua primeira invenção, um torpedo direcionável à Kriegsmarine, que é a Marinha Imperial Alemã, da Primeira Guerra Mundial. Esta é sua próxima invenção, que é um carro de combate de controle remoto, que foi apresentado ao Heer, o exército alemão, e foram rejeitados porque não foram consideradas tecnicamente viáveis. No entanto, os esforços de Flitzner culminaram no protótipo de míssil ar-superfície de 1.000 kg guiado por um fio de 1918. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Wilson Brisk, chegou por aqui, valeu demais, e falando aqui, além de tudo, é bonito danado, rapaz, é lindo, né? Você vê um bichão desse voando, é um negócio formidável, né, Wilson? É muito bonito, realmente. Então, durante a Primeira Guerra, né, Flitzner desenvolveu também
é o guia servo, o guia anti-servo. O guia servo evoluiu para um guia trim que ainda está em uso em todos os aviões e muitos navios de grande porte hoje em dia. As guias de compensação são extremamente úteis para mover grandes lemes em embarcações com potência muito reduzida. Flitzner atuou também na Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele chefiou a Flitzner Flausenbau GmbH, especializada em helicópteros de reconhecimento para a Luftwaffe alemã, que foi a Força Aérea Alemã. As invenções de helicópteros de Flitzner foram financiadas pela riqueza adquirida do seu negócio de ventiladores, uma empresa que foi aprimorada pela habilidade da sua esposa, Lydia Flitzner. Anton construiu seus helicópteros para os militares alemães, principalmente para o uso de observadores da Marinha. Embora sua esposa fosse judia, ele mantinha um relacionamento pessoal com o chefe da Gestapo, Heinrich Himmler, e Himmler escoltou a esposa e a família de Flitzner com segurança para a Suécia durante a guerra. O parceiro e confidente de Anton Flitzner foi o Dr. Kurt, um engenheiro brilhante e meticuloso que desenvolveu os detalhes necessários para o sucesso dos helicópteros Flitzner. O pai do Dr. Kurt também era judeu, mas ambos permaneceram ilesos durante seu mandato juntos durante a guerra, enquanto trabalhavam para desenvolver o helicóptero de uso militar, que foi o Flitzner FL-282 Colibri, que foi uma variante inicial do helicóptero, muito parecido com a nave, porém para um ocupante, um passageiro, e tinha já os seus rotores entrelaçados. Embora o produto final, Flitzner FL-282 Colibri, que é o beija-flor, pudesse ser montado na fábrica, Flitzner e Kurt insistiram que eles eram os únicos capazes de montar o complexo conjunto de engrenagens do rotor entrelaçado. Os planos para a produção em massa de 1.000 helicópteros Flitzner FL-282 pela BMW foram interrompidos quando as forças aliadas bombardearam a fábrica designada. Pelo menos 2 outros helicópteros Flitzner estavam em desenvolvimento quando a Segunda Guerra Mundial terminou. Era o Flitzner FL-285, outro helicóptero de reconhecimento com um limite de voo de 2 horas e capacidade para transportar 2 bombas pequenas. E o Flitzner FL-339, que era um grande projeto de helicóptero de transporte, projetado para aproximadamente 20 passageiros. E aí a gente tem o pós-Segunda Guerra. Após a conclusão da Segunda Guerra, Anton Flitzner foi detido no campo de interrogatório do castelo de Kragensberg. Depois de 1945, Flitzner, juntamente com muitos outros pioneiros da aviação, foram levados para os Estados Unidos como parte da Operação Paperclip. A Paperclip ela pegou os vários notáveis da aviação e de várias áreas de tecnologia alemães que serviam ao Reich e foram levados de maneira legal aos Estados Unidos para trabalhar no desenvolvimento da aeronáutica, da propulsão de foguetes e de muita tecnologia que hoje os Estados Unidos dominam e desses cientistas nazistas que foram levados até lá. Flitzner e seu parceiro Dr. Kurt estavam entre os primeiros emigrantes alemães nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Flitzner, nos Estados Unidos, fundou a Flitzner Aircraft Corporation, que desenvolveu os helicópteros para os militares dos Estados Unidos. Em 1949, Flitzner contratou o Dr. Kurt como consultor da Flitzner Aircraft e os dois, em conjunto, desenvolveram inúmeras patentes na Alemanha e mantiveram contato próximo depois que emigraram para os Estados Unidos. A empresa de Flitzner nos Estados Unidos não teve um sucesso comercial, mas seu trabalho foi compartilhado com a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Ao longo dos seus 14 anos em solo americano, Flitzner foi ativo na realização de projetos de pesquisa para o Exército dos Estados Unidos, Força Aérea dos Estados Unidos e Marinha dos Estados Unidos. Flitzner tornou-se o designer-chefe
da Kaman Aircraft, e muitos dos seus conceitos de design Flitzner são encontrados em helicópteros Kaman dos anos posteriores. Hoje, o rotor Flitzner está em operação como um sistema de propulsão suplementar para navios de transporte e pesquisa. Existem 2 navios que utilizam o conceito do rotor Flitzner de forma modificada. A turbovela Alcyone, desenvolvida por Jacques-Yves Cousteau em 1985, e o Airship One, que é um cargueiro que fez sua primeira viagem em 2010. Um pouco de história. Albert Einstein, analisando o navio Flitzner, com esse rotor que foi inventado, ele indicou que essa tecnologia tinha uma grande importância prática. O colega do ex-parceiro de Anton Flitzner, o Dr. Kurt, trabalhou seus anos restantes nos Estados Unidos para provar a ideia de Flitzner de que rotores flexíveis do tipo helicóptero, adequadamente projetados, são mais adequados para produzir eletricidade a partir do vento do que rotores rígidos do tipo avião. Um projeto de energia eólica offshore, anunciado em fevereiro de 2017, envolvendo a Sea Wind Ocean Technology, visa demonstrar as aplicações de energia eólica apresentadas por Anton Flitzner e o Dr. Kurt e Glenn Doman, que é engenheiro aeronáutico americano, em condições adversas de vento e mar. Anton Flitzner morreu aos 76 anos na cidade de Nova York em 29 de dezembro de 1961. Entre suas distinções, ele era um membro honorário da American Helicopter Society e dos Convertible Aircraft Pioneers. A casa e o túmulo de Anton Flitzner são monumentos históricos nacionais protegidos na Alemanha hoje em dia. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o TMS Drones. Chegou por aqui. Boa noite, professor. Valeu, TMS. Obrigado por estar aí. O Cássio chegou por aqui também. Boa noite, professor Viana. Boa noite, galerinha da live. Ai, credo. O Galo ganhou de novo. Boa. Valeu, Cássio. Bom, isso foi um pouco da história do inventor desse rotor que vocês estão vendo no HT100, né? Voltando ao HT100 aqui, ao ANAV HT100. Esses recursos exclusivos se combinam para fornecer a esse drone responsivo, versátil e estável, capaz de tempos de voos excepcionais de até 240 minutos e capacidade de transportar com o peso máximo dele até 120 kg, sendo desses 65 kg de carga útil. O controle remoto, que é esse que vocês estão vendo, e voo autônomo, ele é facilmente programado, a plataforma é simples de configurar e voar, pode ser operada a partir de um espaço extremamente pequeno em quase todas as condições. A alta capacidade de carga útil, o longo tempo de voo fazem do helicóptero não tripulado HT100 a escolha ideal para missões de reconhecimento tático, operações de busca e salvamento e entrega de cargas, transporte e logística de longo alcance. A implantação dele, né, como eu disse, ela é rápida e intuitiva. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Israel Lima Hobbs. Boa noite, galera. Boa noite, Israel. Obrigado por estar aí, valeu demais. Israel, membro aqui do canal também já há um tempão, sempre apoiando a gente aqui. Muito obrigado, valeu mesmo. Voltando aqui, né? Então, olha só, o sistema aéreo não tripulado, ele é completo, inclui uma estação de controle de solo, que é fácil de usar com um software muito intuitivo, que permite que os pilotos se familiarizem rapidamente com a operação da aeronave e decolem com a maior segurança e rapidez possível, em menos de 15 minutos. O designer intransigente de segurança que a Navia criou para ele leva a segurança em primeiro lugar. O helicóptero HT100 foi projetado com segurança em mente e possui atuadores redundantes. Lembrando que esse helicóptero usa uma turbina alimentada por combustível para poder fazer esse voo. Mas ele também conta com um rotor elétrico para backup. A aeronave é programada para entrar em modo de autorrotação, quer dizer, motores desligados,
quando a RPM cai abaixo de um determinado nível, permitindo descida e pouso controlados em caso de problemas técnicos com a turbina de combustão. Isso permite que esse helicóptero use os motores elétricos para trazer ele com as hélices girando minimamente para que a asa rotativa consiga descer ele como se fosse um avião e pousar. É muito interessante esse conceito, é um dos primeiros a usar e é um dos primeiros a ter capacidade de usar algo nesse sentido. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Edésio, chegou aqui, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edésio. Obrigado por estar aí. E o Cássio está falando aqui, isso não parece controle remoto, é uma central de comandos multimídia. Para esse tipo de helicóptero, Cássio, é assim que funciona. É um Ground Control Central, né? É uma estação de controle aí de solo para poder voar esse equipamento, né? Então, não tem muito como correr disso. Então, ele, como eu falei, tem o rotor, o motor elétrico junto com a turbina a combustão, e o motor elétrico atua quando ele falha a turbina, ele pode desligar, o combustível pode dar uma falha. Ele usa o motor elétrico para manter as hélices girando para que ele possa pousar como se fosse um planador. E ele esquia, né? Ele desce e esquia realmente até haver a parada completa, né? A aeronave também possui um transponder de prevenção de colisão chamado FLARM, que proporciona maior visibilidade do espaço aéreo e minimiza o risco de colisão com outras aeronaves. A disposição das luzes no corpo da aeronave permite que ela seja visível a distâncias significativas. Com a tecnologia integrada de baixa vibração comprovada por conta dos rotores Flitzner, a aeronave é capaz de uma longa vida útil. Todos os ciclos de manutenção de até 1000 horas podem ser concluídos no local do cliente, enquanto os ciclos de manutenção de 500 horas podem ser concluídos pelo próprio cliente. Os sensores de monitoramento dentro do drone relatam problemas de forma proativa e evitam custos de acompanhamento. As especificações dele, tá? Ele mede 2,65 metros por 58 centímetros por 89 centímetros. O diâmetro dos rotores, cada pá dessa, de uma ponta a outra, tem 3,36 metros. O tempo de voo dele é de 240 minutos. O alcance dele é de 400 quilômetros. Voa a uma velocidade de 120 km por hora. Pode operar a 10 mil pés. Tem uma carga útil de 65 quilos. E o peso total dele, que é o peso máximo de decolagem deles, que é de até 120 quilos. Ele tem várias opções de carga útil, eles são muito flexíveis quanto a isso. Tá? Dá para usar muita coisa integrada a esse HT100. Tem muito item nele que pode ser colocado. E ele pode ser equipado com uma variedade de sensores e carga úteis para atender uma ampla gama de requisitos e missões exigentes. A Navia pode ajudar a implementar sistemas de corredor específico e conexões de carga útil para as suas necessidades exclusivas e também pode personalizar a aparência externa da aeronave para se adequar à sua marca, esquemas de cores necessários. Eles também podem fornecer aos clientes equipamentos extra opcionais, que incluem esqui, que é o sisteminha onde ele pousa, em 3 alturas padrão, trem de pouso personalizado com sensores opcionais, antenas, tripé e fones de rádio para comunicação segura e transmissão de dados, gerador para garantir energia suficiente para missões de longa duração, veículo de abastecimento de combustível de até 100 litros, kit de ferramental completo para manutenção especializado do equipamento, estojo de transporte robusto para transporte seguro, mesmo sobre condições extremas, serviços e treinamento.
A Navia não é apenas um fornecedor de equipamento. Eles oferecem uma gama de serviços para esses UAVs, para esses drones, e opções de treinamento que podem ajudar a obter o máximo do HT-100 e mantê-lo funcionando. E isso inclui suporte técnico. Eles estão sempre disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de uma linha direta de suporte técnico dedicado. Verificação de manutenção e segurança. Ele pode lidar com todas as verificações em dias e em toda a Europa, em 4 dias em todo o mundo. Peças de reposição. Eles operam com um estoque interno abrangente de peças com entrega rápida. Eles têm uma escola de voo que fornece treinamento teórico e prático abrangente para pilotos, seja nas instalações da Anavia, seja no local onde esse equipamento vai ser operado. Eles têm treinamento de manutenção, que cobre a automanutenção, conhecimento técnico de aeronaves e verificação pré e pós-voo. O Edésio está falando aqui, é estranho ver uma cauda sem o rotor de cauda. Pois é, por conta do rotor Flitzner, né? Ele é rotação e contra-rotação em diagonal, então ele não tem que fazer o equilíbrio da cauda com o rotor de cauda, né, Edésio? Aí ele libera essa função. Ele funciona como o Kamov, o K-52 russo, que tem os rotores um em cima do outro, que giram um para cada lado e consegue fazer a distinção aí das direções e tudo mais. Para quem assistiu Duna, né, dessa última versão, quando você olha esse helicóptero de trás, parece muito aquele verticóptero que tem do pessoal, que aparece, que no caso ele bate as asas, né, são 4 asas. Se você olha esse helicóptero de trás, ele parece muito com o verticóptero do filme Duna, né? O HT-100 ele também pode ser usado para mapeamento, né? O HT-100 ele é versátil, pode ser equipado com uma ampla variedade de cargas úteis para mapeamento e levantamento, incluindo scanners, lidar, câmeras visíveis e térmicas e sensores multispectrais. Ainda falando sobre a questão da vigilância. Como a duração do voo desse equipamento é excepcional, o HT-100 é uma plataforma ideal para aplicações táticas de vigilância e segurança, com capacidade de patrulhar grandes áreas e fornecer consciência situacional crítica e em tempo real. Ele também pode ser usado para operações marítimas. Ele foi construído para suportar os rigores e as intempéries de ambientes marítimos e é ideal para missões como reconhecimento naval e entrega de terra a navio, pela quantidade de peso que ele suporta. Ele pode ser usado também para logística e entrega de carga. Com uma capacidade de carga útil substancial, bem como operação de longo alcance, o HT-100 pode transportar uma ampla variedade de carga em todas as condições climáticas, a qualquer hora do dia ou da noite. Ele também pode ser usado para busca e resgate. Ele pode operar em qualquer terreno, sobre qualquer condição climática, que representem problemas até mesmo para helicópteros tripulados, tornando indispensável para emergências críticas, como encontrar pessoas desaparecidas ou gerenciamentos pós-desastre. Ele também pode ser usado na agricultura de precisão. A capacidade de transportar cargas pesadas e uma ampla variedade de sensores tornam o HT-100 ideal para operações agrícolas de grande escala, permitindo que os agricultores aumentem a produtividade, obtenham insights críticos e aumentem os rendimentos com a utilização desse equipamento. Como eu disse, a fábrica da Anavia e da outra empresa que está junto deles, ela fornece peças para Sauber, para a equipe de Fórmula 1 Sauber. Então a gente tem aí a tecnologia para esse equipamento
no estado da arte, vamos dizer assim, né? Não tem nada aí além ou acima do que possa ser usado nesse helicóptero, né? O fato que chama a atenção é dele ser abastecido com uma turbina, uma turbina a jato mesmo, alimentada por combustível, e um sistema elétrico de bateria para backup para ele poder pousar. A autorrotação, como eu falei, ela tira a velocidade das asas, ela aumenta o ângulo de ataque, fazendo com que as asas rodem em uma velocidade menor e permitam que o helicóptero ele deslize como se fosse um avião. E ele pode escolher um ponto para ele pousar de maneira bem suave, usando os esquis, né? Para ele poder entrar na terra e simplesmente pousar bem fácil. O Cássio está falando aqui, ó, com certeza vai ser usado para transportar órgãos para transplantes. Esse é um helicóptero bem caro, né, Cássio? É um equipamento que a gente está falando de um helicóptero de mais de 60 quilos, né? Mais de 65 quilos e com uma carga útil de mais de 60 quilos, né? Só para vocês terem uma ideia, uma turbina dessa hoje, num avião de controle remoto que você pode comprar aí no mercado, só a turbina ela está na casa dos 50 mil reais. Então, se a gente for considerar toda a tecnologia embarcada aí dentro, mais a estação de controle de solo, mais a tecnologia, treinamento, mais o atendimento que ele dá para manutenção desse helicóptero em qualquer lugar do mundo em 4 dias. Então, por exemplo, você comprou esse helicóptero e mandou ele para o Mato Grosso para poder trabalhar em lavoura, para fazer levantamento em lavoura. Qualquer problema que esse equipamento dá, o cara sai da Suíça e chega onde esse helicóptero estiver em no máximo 4 dias, com tudo que eles precisam. Eles levam tudo para dar reparo nesse equipamento no local onde aconteceu o problema, ou mesmo para poder fazer as manutenções de hora voo. Eu não sei se vocês notaram, mas aquilo que eu trouxe de informação, eles têm um sistema de controle exatamente como os aviões. A partir de tantas horas voo, você precisa fazer uma manutenção de fábrica. A partir de tantas horas voo, você precisa fazer uma manutenção sua, proprietário, para poder dar ênfase à segurança desse equipamento. Então, no geral, né, é um equipamento que a gente não vai ver por aqui tão facilmente. Talvez nas lavouras aí de soja, talvez nesses grandes produtores rurais que querem ter algo nesse sentido, né, ou em alguma cooperativa de grande porte que queira utilizar isso, talvez seja um ponto para a utilização desse equipamento, né? O Filme Loucos Hobbs está falando aqui, ó, os SEALs da Marinha Americana deve ter uma meia dúzia desses. Então, eles têm um outro, que é um helicóptero que o Brasil já testou em algumas fragatas também, que é o Schiebel, né? Ele é um helicóptero normal, mais ou menos do mesmo tamanho do Anavia. O Schiebel é mais antigo do que o Anavia. Ele tem também uma construção que usa turbina, alimentada por combustível normal, e o Schiebel já foi testado em fragata brasileira para a Marinha, né? Ele substitui a utilização de um esquilo, de um helicóptero esquilo dentro da fragata, com praticamente a mesma capacidade de monitoramento, distância, mas por uma fração do preço que um esquilo teria, por exemplo, para manutenção, para hora voo e tudo mais. O Schiebel é um bom helicóptero também. Eu vou trazer para vocês. Eu acho que eu já fiz um vídeo dele uma vez no canal, mas não nos especiais de terça-feira. Eu vou trazer um pouco do Schiebel e da história dele também na Marinha Brasileira. O Schiebel realmente tem muitos usos na Marinha Americana. Ele é usado assim, em larga escala
para embarcações, principalmente fragatas, para monitoramento e voos, né, de perímetro para consciência situacional. Assim como a nave, o Shibble pode voar em quaisquer condições e principalmente sob chuva, né, sob chuva cerrada. O filme Loucos por Rota Aviana, que tipo de combustível esse helicóptero utiliza? É o mesmo combustível que a gente usa para aeronave, né? É o Avigás. É o combustível aeronáutico, o querosene de aviação, né? Essa turbina é uma turbina que, apesar de ser usada para aeromodelo, ela tem funções ali dentro que precisa ser usado o Avigás. Então, o abastecimento é feito com combustível de avião normal, né? Você vai, a própria nave entrega um trailerzinho que você pode carregar até 100 litros, né, de combustível para alimentar essa fera aí. Mas é o Avigás que eles usam, é o mesmo combustível de um jato aí, né, que a gente tem voando aí pelos céus. A turbina que eles usam é praticamente idêntica, se não a mesma coisa, em tamanho muito reduzido. Assim como o Shibble também tem, que é um outro helicóptero, né? É uma outra classe de helicóptero, mas o Shibble ele é mais antigo e ele é mais usado do que o Anave. O Anave é muito novo, o desenvolvimento dele tem pouco tempo, mas é muito promissor pelo tamanho da carcaça dele e pela quantidade de carga útil que ele carrega. O Shibble ele é um pouquinho mais magrinho, né? Mais esguio, ele parece um tubarãozinho, né? E ele tem uma quantidade limitada de sistemas que ele pode usar e pode levar. Mas é um helicóptero também formidável. Como eu disse, o Brasil já testou ele aqui em algumas fragatas. O resultado foi muito bom. Não sei por que não fecharam, não fizeram a compra. Talvez a Elbit System tenha oferecido algum tipo de contrapartida, né? Para poder ser usado algum equipamento deles, já que eles têm a indústria aqui no Brasil, e daí acabaram não fechando. Mas ele foi testado pela Marinha Brasileira nas fragatas brasileiras em mar aberto, né? Ele é um equipamento, como eu disse, muito testado, o Shibble, e a Marinha Brasileira já utilizou eles em alguns testes para ver se seria um produto adequado à compra. Como eu falei, eu não tenho muitos detalhes aqui, eu não me preparei para falar muito do Shibble, né? Apesar de conhecer bem o equipamento, entender bem o funcionamento dele, mas eu não sei a história atual dele, né? Hoje, falar mais sobre esse bichão aqui, né? Esse rotor Flitzner, né? Assim como para o navio Flitzner, que ele é entrelaçado, existe um outro helicóptero da Karman mesmo, que é um vermelhinho de transporte de carga. Ele é usado para poder puxar toras de madeira no Canadá, por conta da quantidade de carga que ele consegue puxar, justamente por conta desses rotores em diagonais igual o HT100 tem aí, né? E realmente é feito para peso, para carregar peso. Esse uso desses rotores, eliminando o rotor de cauda, deixa o equipamento muito mais fácil de ser criado, né? E a aerodinâmica dele, a parte da cauda, eu não sei quem falou aqui sobre a cauda, acho que foi o Edésio, né? Que é difícil a gente olhar para um helicóptero voando e não ter um rotor de cauda, mas realmente essa disposição do rotor assim ajuda demais na questão da estabilidade, né, e da vibração no helicóptero, que é muito menor. E essas hélices no helicóptero, toda vez que você olha uma hélice de helicóptero, ela tem sempre o que a gente chama de pitch, né? Ela trabalha sempre movimentando uma e outra. E toda vez que ela gira, apenas uma dessas hélices fica reta e a outra inclina. Então ela fica fazendo esse movimento o tempo inteiro. Toda vez que ela faz um giro, uma delas fica reta e a outra inclina. E isso é que dá sustentação ao helicóptero, que projeta o ar para baixo. É bem interessante esse conceito, é um negócio que só quem voou helicóptero de controle remoto e já fez algum tipo de
de reparação ou de, como é que eu vou te dizer? É a preparação do pitch da hélice, entende? Porque na hora que você vai balancear essa hélice, por exemplo, você quer voar de cabeça para baixo com um helicóptero, não é esse o caso do HT-100, mas um T-Rex, por exemplo, ou um Goblin da vida, que você quer fazer manobra 3D, as hélices ela tem uma disposição que você tem que colocar, existe um aparelhinho que você encaixa na hélice e ela tem a angulação que você tem que programar na controladora para que, ao ligar o botãozinho que a gente chama de idle, que dá maior potência ao motor do helicóptero para ele fazer a manobra 3D, você vê exatamente isso. Ele tem a medição da hélice no ponto, a inclinação dela, que o próprio software aqui da controladora do helicóptero você mexe, enquanto uma fica retinha, a outra tem uma inclinação em graus que esse sisteminha eletrônico vai te falando para você conseguir usar a inclinação em graus na ponta da hélice com o software para poder conseguir colocar ele para funcionar. É muito bacana, helicóptero é realmente um outro mundo, depende realmente de um tempo, né, e de técnica para poder voar com eles. Então, se você hoje quiser voar um helicóptero, estiver aí vendo, por exemplo, aquele vídeo do tio DVD do FWzinho lá, aquele helicópterozinho dele 200, que ele mostrou com o GPS, aquilo lá é muito bom porque você consegue voar muito rápido. Mas a manutenção do helicóptero exige que você conheça uma pessoa especialista em helicóptero, porque ela não é fácil. Apesar de ter manual, ter muito vídeo explicando, você vai precisar adquirir um monte de equipamentos pequenininhos que são necessários para fazer essas medições, para poder colocar um helicóptero para voar de novo em caso de acidente. Mas a utilização do GPS nesses helicópteros menores, como o tio DVD mostrou, ajuda muitíssimo a quem quer voar com helicóptero aí. Fora que mesmo um helicóptero pequenininho daqueles, ele consegue atingir velocidades incríveis, tá? Muito mais rápido do que qualquer drone da DJI conseguiria. O meu helicóptero maior, que é um 550, ele atinge cerca, num voo normal, de deslocamento normal dele, ele chega a quase 180 km por hora. É um foguete, o helicóptero pesa praticamente 3 quilos, é um gigante, é menor do que esse Anavia, é metade, é praticamente só a cauda dele, o tamanho do helicóptero. Mas é outro tipo de voo, né? É um tipo de voo bem diferente. E com um monte de sisteminhas micro FPV que tem hoje, com um helicóptero com GPS, você consegue fazer um FPV num helicóptero que é um negócio impressionante. Fica a dica aí para quem quiser se aventurar nesse caminho, procurar um helicóptero com GPS ou uma controladora, que hoje é relativamente barato. Na casa aí de R$980 mais ou menos você consegue comprar uma Flywing H1 e colocar em qualquer helicóptero de qualquer marca, e esse helicóptero vai ter return to home, fail safe, vai decolar sozinho, pousar sozinho, ele vira um drone. Se você usar os sisteminhas aí de FPV dos racers, você vai ter um helicóptero que voa muito rápido, tem o mesmo comportamento de um drone e você ainda pode voar com ele e fazer manobra 3D com o controle totalmente dando comandos para ele e o GPS atuando de forma que você não perde o seu helicóptero de jeito nenhum. O helicóptero se tornou hoje, com essas controladoras, um grande negócio para o pessoal dar uma olhada aí para baratear custo de equipamento. Porque hoje uma bateria de um helicóptero desse, um T-Rex 550 que usa uma bateria só, ela está na casa dos R$700 para você comprar. Uma bateria de 6S aí de 4.000, 5.000 mAh ou até 10.000 mAh, dependendo do helicóptero que você usa. Vai te dar uma autonomia aí de voo que não chega aos 30 minutos, longe disso, mas você vai voar com a emoção o tempo inteiro. Então, você vai ter um voo aí que você vai poder chegar a atingir velocidades maiores do que o DJI FPV, com mais manobrabilidade, podendo voar até de cabeça para baixo se você quiser, fazendo manobras e tudo mais com a segurança do GPS e ainda podendo portar
um sistema de FPV Racing, até mesmo esse DJI que o pessoal usa nos races, você poderia colocar dentro de um helicóptero com uma controladora dessa e ter o melhor dos dois mundos. Uma velocidade altíssima, uma distância muito razoável, um fail-safe, um GPS, voar de cabeça para baixo, fazer manobra 3D, tudo em um helicóptero. Eu tenho os meus lá e tenho pensado seriamente em começar a voar com eles novamente por conta do custo de bateria e também para poder implementar um FPV num helicóptero desse é um negócio assim absurdo. O voo deles é outro nível, o tipo de voo de helicóptero é outro nível. Com essas controladoras qualquer um consegue voar, qualquer um consegue colocar o helicóptero aí no ar, né? Espero que vocês tenham gostado. Live de terça-feira, como eu sempre falo, ela é curtinha, é de 1 hora só para apresentar um produto bem bacana, bem diferente. Espero que vocês tenham gostado aí do Anave, o HT100, e também um pouco da história do inventor desse rotor tão diferente, né, que é o Anton Flitzner. E existem outros helicópteros mesmo, não só esses helicópteros de controle remoto ou remotamente pilotados, mas existem que conseguem voar e conseguem usar esses rotores Flitzner para uma quantidade de carga excepcional, tá bom? Dá uma boa noite aqui pro Puxuca no ar, ó. Ele chegou por aqui. Boa noite, Jataviano e demais do chat. Que top essas indicações. Puxuca, essa plaquinha tá na AliExpress, a Flywing H1, por R$ 987 com tudo que você precisa. É compatível com qualquer receptor. Eu aconselharia o FrSky LR9 para Long Range System. Você poderia chegar aí facilmente com esse equipamento relativamente barato a 10 km. E os helicópteros, eles conseguem suportar cargas úteis maiores, ou seja, baterias maiores, aumentando o tempo de voo sem necessariamente afetar o desempenho do voo. Então é um negócio bem interessante aí para quem gosta de construção ou de equipamentos desse tipo. É uma indicação, e se usar esse sistema FPV da DJI aí que ela lançou e inventou, com óculos e tudo mais, você teria um equipamento que chega a 180 km por hora, óbvio, um helicóptero de maior porte, que você vai pagar nele aí em torno de usado, tá, pessoal? Um usadinho aí, uns R$2.500, R$3.000, mais aí o valor de um FPV, mais as baterias, e você pode usar uma câmerazinha, tipo aquelas DJI Osmo Pocket, ou mesmo a Osmo Action, para ser a câmera de gravação colocada embaixo do helicóptero, na frente do helicóptero, onde você quiser, ou até mesmo uma Film Palm, que é pequenininha também, pesa pouco, você pode colocar e embutir nesses helicópteros e ter uma gravação 4K com uma pilotagem alucinante e com garantia de estabilidade e a questão da falha, né, da bateria, dele poder assumir o controle e voltar para casa de uma forma tranquila. Outra coisa, essa Flywing H1 que tem no AliExpress, ela usa GPS americano GLONASS, mas são cerca de 17 a 18 satélites de conexão. Essa controladora não tem esses sensores de pouso, isso não existe. Ela é basicamente o que uma NASA MV2 fazia nos TBS, porém ela vai ser aplicada ao helicóptero. Essa Flywing também H1 não tem configuração de helicóptero nela, tá? A configuração dela é de avião. E no software, quando você coloca dentro do computador, você escolhe se ao virar o helicóptero de cabeça para baixo, se os controles invertem ou não. Isso acaba com aquele medo de colocar o helicóptero de cabeça para baixo e quando você dá comando para a direita, ele vai para a esquerda e da esquerda ele vai para a direita. Ele inverte o comando automaticamente. Você está com ele de cabeça para baixo ou está com ele voando no normal, você vai pilotar exatamente igual. Ele tem sistemas
de voos pré-programados, são 3 tipos de voo pré-programados, e esses 3 tipos de voo podem acontecer de cabeça para baixo, tá? Então ele tem ponto de interesse com o rotor para cima, ponto de interesse de cabeça para baixo, figura 8 com o rotor para cima, figura 8 com o rotor para baixo, e tem mais um outro tipo de voo lá que eu não me lembro qual que era, mas é bem interessante também. Return to home por drenagem de bateria, que ele analisa e volta para casa sozinho. E o return to home que você aciona e ele pousa com uma precisão incrível. Essa Flywing H1 é uma controladora que eu fico olhando com muito bons olhos para ela para colocar meu 550, meu 500 e 450 voando como se fosse um drone. Tá legal? Dá uma boa noite aqui pro meu amor. Elisângela passou por aqui. Boa noite, amor. Obrigado por estar aí. Beijo pra você. Te amo. Fica bem. Já já eu te ligo aí pra gente bater um papinho. Boa noite mesmo. O Edésio tá falando aqui, a linha matriz não seria um substituto desse helicóptero? Sim, ela pode ser. A diferença é que esse helicóptero aí, ele leva 65 quilos de carga útil e tem uma autonomia de 240 minutos para cada recarga e um alcance de 400 km. O Matrice não dá isso, ele dá uma autonomia aí de cerca de 30 minutos e a carga útil dele, com esse último que eles lançaram, eu acho que ele dá em torno de 30 quilos. Então esse helicóptero ele está mais para ser um concorrente do Yamaha Phaser R e Phaser Max, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que é um helicóptero de grande porte também para pulverização. Porém, a diferença desse para o outro é que além dele ter um motor, que é uma turbina, ele também tem um sistema secundário, redundante, elétrico, para fazer a autorrotação e manter as hélices, pelo menos em giro, para ele poder planar e pousar. E a linha matriz ela tem uma limitação de distância, né? Apesar de ter agora a estrutura 4G, que você consegue ir mais longe, mas esse aí, a estação de solo dele, permite ele levar esse equipamento até 400 quilômetros de distância sobre qualquer condição de vento, chuva e tempestade. Ele consegue voar quando um helicóptero normal não consegue. Então isso deixa a linha matriz bem lá para trás em relação à qualidade final que esse helicóptero está entregando. E lembrando que essa empresa, ela fabrica esse helicóptero com a mesma tecnologia que ela fabrica os carros da Sauber ou que fornece peças para carros de Fórmula 1. Então, é um equipamento que tem uma tecnologia embarcada para o composite dele de fibra de carbono que é muito testado, né? Então, não é um negócio que eles fizeram ao acaso, né? Isso aí a gente está falando de uma empresa suíça que fornece peças e equipamentos para a Fórmula 1. Então, é um negócio que é a toda prova e redundância para todo canto, né? E o fato de você poder voar um helicóptero desse com um treinamento de 15 minutos indica a facilidade de operação dos sistemas da ground system deles, né? Da estação de solo dele para operar esse equipamento. Ele foi feito para trabalhos realmente tipo offshore. O cara tem um navio e precisa fazer uma entrega em alto mar para aquele navio que vai demorar um remédio, alguma coisa, um desfibrilador, alguma coisa muito mais pesada para poder entregar numa distância de 400 quilômetros, né? O Floripa está falando aqui, já que ele carrega 60 quilos, que eu peso, vou comprar um e pendurar na minha rede embaixo. Então, Floripa, ele leva, o peso máximo de decolagem dele é de 120 quilos, o peso do helicóptero mais a carga útil que você pode colocar, né? E ele é muito grande, né? Ele é um equipamento bem grandão. Ele tem aí, se eu não me engano, nas especificações que eu deixei aqui, 3 metros e pouquinho de comprimento. É um bichão esse helicóptero, é muito grande. E dá para fazer muita coisa com ele aí também, né? Pessoal, vou voltar aqui para a câmera, agradecer a todos vocês, brigadão aí a quem esteve no chat, né? A todos que tiraram um tempinho para estar aqui comigo para poder ver um pouco desse equipamento. Muito obrigado, espero que vocês tenham uma boa noite aí, espero que vocês tenham gostado, né?
Amanhã o Floripa tem a live dele, né? Conto com todos lá. Sexta-feira eu tô de volta com o Floripa e talvez o Júnior, quem sabe o Tigre, na Drone Repórter pra gente falar de tudo um pouco e às vezes de drone. Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, boa semana e a gente se vê na sexta. Tchau, tchau, gente. Até mais.